Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, amém, queridos? Amém. Motivo de muita alegria de nós estarmos aqui mais uma vez. Já estivemos aqui adorando o Senhor e agradecendo o nome dele. E Deus, queridos, Ele tem feito maravilha no meio da sua igreja e não será diferente. O nosso Deus é o Deus onisciente, onipresente e onipotente. Ele está nesta noite aqui para abençoar a tua vida, e tenha certeza nesta noite que você não sairá da mesma forma que você entrou neste lugar. Deus, Ele tem negócio contigo, queridos. Deus, Ele não permitiu que você saísse da sua casa para que você pudesse retornar da mesma maneira que você entrou. Não, o nosso Deus é um Deus de coisas novas, e quando nós chegamos na presença de Deus, Deus, Ele nunca despede o seu povo de mão vazia. Você acredita nisso, queridos? Queridos, nesta noite Deus, Ele nos dá a oportunidade de poder pregar e ministrar a palavra do Senhor para a tua vida. A Bíblia nos relata, queridos, que uns confiam em carro, outros em cavalo. Nós, porém, fazemos menção do nome do Senhor. A tua confiança, queridos, não está baseada em circunstância. A tua confiança não está baseada na crise mundial. A tua confiança está em Cristo Jesus de Nazaré. Amém, queridos? Gostaria que você continuasse com a sua Bíblia aberta na Epístola aos Efésios, a qual nós acabamos de ler, queridos, só para ficar registrado no teu coração e no teu espírito. Aleluia. Versículo 18 diz assim: então vos embriagueis com vinho no qual há distinção ou contenda, mas enchei-vos do Espírito. Tomai assento, queridos. Queridos, esse texto nos mostra o apóstolo Paulo, pregador dos gentios, levantado por Deus, trazendo para o povo de Efésios aquilo que Deus queria que o povo estivesse vivendo, uma vida totalmente cheia da presença do Senhor. Queridos, o Espírito Santo de Deus, ele sempre existiu. A Bíblia nos relata isso no momento da criação. Deus, quando ele cria os céus e a terra, a Bíblia nos fala que a Trindade divina estava presente naquele momento. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E na verdade, queridos, quando Deus ele cria o céu e a terra, pelo poder da sua palavra, a Bíblia nos diz, querido, que depois de um certo tempo, o Senhor ele cria o homem à sua imagem e semelhança. E o Espírito de Deus também estava presente naquele concílio, naquela reunião, a qual estava a Trindade divina. A Bíblia diz que Deus ele disse: façamos o homem
outra tradução quer dizer que o Espírito de Deus, ele se movia sobre as águas. Eu quero te dizer, querido, nessa noite, que o Espírito de Deus não é uma força ativa. A testemunha de Jeová cita isso dizendo que o Espírito de Deus é uma força ativa vindo de Deus. Está errado, essa teoria não é aprovada por Deus. A nossa Bíblia diz, queridos, que o Espírito de Deus ele se movia. O que eu quero te dizer nessa noite, que o Espírito de Deus está aqui para mover toda a estrutura da tua vida. O nosso Deus, querido, é um Deus de movimento. O nosso Deus não é um Deus estagnado, um Deus parado, um Deus mirrado. O nosso Deus, querido, é um Deus de movimento. E a Bíblia nos diz a respeito disso, que o Espírito de Deus, aonde ele chega, ele opera milagres, ele opera sinais. Aonde está vazio, ele entra na vida do homem e enche a vida do homem com a presença de Deus. O Espírito de Deus, queridos, é a terceira pessoa da Trindade divina. Isso não quer dizer que ele está excluído dos propósitos de Deus. Não. Ele está no propósito de Deus. Ele acata as ordens do Senhor. Ele é o próprio Deus. E a Bíblia nos diz, querido, que o Espírito de Deus, ele é uma pessoa. A Bíblia diz que ele tem sentimento. E a Bíblia nos diz que quando nós pecamos, ele se entristece. Trazendo, queridos, ainda para os nossos dias, o Espírito de Deus, querido, ele continua operando, ele continua salvando, ele continua libertando, ele continua ainda batizando o homem com o Espírito Santo no fogo, ele ainda continua levando o crente para morar no céu, para adorar o Senhor dos Exércitos. Quero te dizer, querido, que o Espírito de Deus, ele dá algumas alternativas, melhor dizendo, ele capacita o homem para exercer algumas funções, para que o nome do Senhor seja engrandecido. O Espírito de Deus, queridos, no momento que Deus disse que ia destruir a terra, ele dá uma ordem para Noé, avisando da seguinte forma. A palavra do Senhor nos diz que ele traz para a vida de Noé, dizendo que Deus ia destruir